Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre proteção de tubulações industriais. Eu trouxe aqui um pouquinho do assunto sobre pintura, sobre proteção catódica e também sobre isolamento térmico. A pintura é talvez a primeira forma de proteção das tubulações e a mais comum que nós conhecemos. A pintura ela tem algumas funções e a pintura cumpre algumas funções. Nós podemos listar como primeira, proteger o material contra a corrosão atmosférica. Eu creio que não seja tão difícil nós compreendermos que a tinta ela vai formar uma película que vai isolar a superfície da tubulação da atmosfera, que contém oxigênio, contém umidade, que são meios que proporcionam a oxidação. Então a pintura ela vai cumprir, vai fazer esse isolamento. Ela atende também a requisitos estéticos, é um requisito um tanto quanto subjetivo, mas importante, o tanto que a aparência influencia na nossa percepção do ambiente. Então se a gente entra numa instalação onde as tubulações estão todas oxidadas, com aquele aspecto meio alaranjado, com aquela poeira de óxido, a gente tem uma percepção, mas se a gente entra numa instalação onde as tubulações estão todas pintadas, bem identificadas, a gente tem uma percepção de maior eficiência, de maior organização, ainda que as duas operem de forma semelhante, mas a percepção subjetiva muda bastante. E também ela cumpre um papel muito importante, que é identificar o fluido de trabalho e a aplicação daquela tubulação. Falando um pouquinho sobre as cores de identificação das tubulações, no Brasil nós temos a NBR 6493 de 94, que apresenta quais são as cores padronizadas em função do fluido ou da aplicação daquela tubulação. Então, algumas bastante comuns: o vermelho para água de combate a incêndios. Se você já teve a oportunidade de entrar numa instalação industrial ou até mesmo predial, porque nos edifícios, prédios, condomínios, é obrigatório ter sistema de combate a incêndio, as tubulações são pintadas em vermelho. O azul para ar comprimido, verde para água em geral, que não seja água para combate a incêndio, e assim por diante. A gente tem uma série aqui de cores e de indicações e aplicações que é importante a gente seguir para fazer uma adequação na instalação conforme a norma vigente. Um outro tipo de proteção é bastante específica, né? Ela vai se aplicar a tubulações enterradas, normalmente tubulações de gases, gasodutos e tal. É a proteção catódica. Uma outra proteção bastante específica e aplicada em tubulações enterradas, como tubulações de gases, por exemplo, é a proteção catódica. Quando um tubo está enterrado, ele sofre muito, ele está propenso a muita oxidação, por mais que ele seja pintado e protegido. Então é muito comum se utilizar dessa proteção. Então aqui é montado um circuito, que a gente tem dois exemplos, um com corrente impressa e o outro com ânodo de sacrifício, que é essa barra aqui. E a gente vai promover essa proteção, ela se fundamenta no princípio de uma corrente elétrica. Então aqui a gente vai ter um processo de eletrólise em que o polo negativo, o extremo negativo, ele não vai ocorrer a oxidação, nele vai ocorrer a redução. Então ele fica protegido da oxidação, e a oxidação então vai ocorrer no ânodo, em ambos os casos, tanto no de corrente impressa quanto no ânodo de sacrifício. E com isso a gente aumenta em muito a vida útil desse tipo de tubulação que está enterrada ou submersa. E finalmente, falar um pouquinho sobre o isolamento térmico, que tem como papel também proteger a tubulação ou as pessoas que estão próximas àquela tubulação, e também garantir ou reduzir as perdas térmicas do processo. Então, quando falamos de isolamento térmico, a gente pode pensar em isolamento para linhas quentes e para linhas frias. Por exemplo, linhas de vapor, de caldeira, e linhas frias em sistemas de refrigeração. As razões para aplicação
Como eu já disse, economia de energia, tanto para a linha quente quanto para a linha fria. Os atendimentos de requisitos técnicos, muitas vezes para que o vapor chegue com as suas características definidas no consumidor, é necessário que a tubulação seja protegida. Então a propriedade termodinâmica ela é preservada com esse isolamento térmico, e a própria segurança das pessoas, tanto pelo quente, mas pelo frio também. Superfícies de alta temperatura vão queimar, superfícies de muito baixa temperatura também podem prejudicar a segurança das pessoas. Falando um pouquinho aqui do isolamento, ele pode ser interno ou externo. O isolamento interno ele se aplica mais para aplicações de alta temperatura, cuja temperatura exceda a temperatura de trabalho do aço. Então, por exemplo, a gente tem tubulações de ar quente de 1000 graus. Ora, o aço a essa temperatura ele não tem uma resistência mecânica suficientemente para ter uma vida útil longa, para ter uma segurança, garantir uma segurança operacional razoável. Então é necessário que seja feita um isolamento interno, ou seja, para impedir que aquele escoamento de alta temperatura a 1000 graus, por exemplo, tenha contato direto com o aço, com a chapa de aço. Então normalmente esse isolamento térmico pode ser feito com argamassa, como nesse exemplo aqui. Então aqui a gente tem uma tela, uma armação, e aqui é colocada a massa, parece um cimento mesmo, ou então também com tijolos. Vejam só, uma tubulação, normalmente as tubulações são de grande diâmetro, exatamente para permitir também esse tipo de trabalho, tubulações ali de pelo menos de 600 milímetros de diâmetro. Tubulações menores do que isso já complica bastante a aplicação desse tipo de revestimento interno. A gente tem que pensar que esses revestimentos também vão se desgastar, então é necessário que haja acesso para manutenção, e aí um homem vai ter de entrar aqui para realizar essa manutenção. E esse tipo de trabalho, que se configura como trabalho de espaço confinado, é bastante complicado, então deve ser evitado ao máximo. Nós temos, por outro lado, talvez mais comum, o isolamento externo, que é aquele que tem como papel principal não preservar a estrutura da instalação, a mecânica da tubulação, mas impedir a perda de energia, ou até mesmo proteger as pessoas da baixa temperatura, da alta temperatura da tubulação. Então aqui a gente tem o tubo, nesse caso aqui tem um arame, o material isolante, e aqui a gente ainda tem a folha de alumínio, que são aquela parte metalizada que nós enxergamos, é só uma folhazinha que vai fazer a proteção do material isolante. Aqui tem papel impermeável, só para proteger também, porque esse material isolante ele não pode ver umidade. Se ele for umidificado, ele perde a sua capacidade isolante. Então o que isola efetivamente não é essa chapa que nós vemos, aqui é só uma proteção mecânica para o material isolante, que existem diversos materiais dependendo da faixa de temperatura. Para ilustrar esses materiais, eu trouxe aqui essa tabelinha. Então vejam que dependendo da faixa de temperatura, nós temos diversos materiais, até 1000 graus Celsius, até 320, até 900, até 1000, de menos 180 a 540, de menos 50 a 80. Então aqui tem outras características, como por exemplo resistência à água e umidade. Normalmente esse tipo de material não trabalha bem com umidade, então em linhas gerais devemos evitar. Uma outra resistência importante é a fogo e a danos mecânicos. Veja que boa parte desses materiais tem uma fraca resistência mecânica, porque são materiais cerâmicos e de baixa densidade, né? São materiais muito esponjosos, com pouco material sólido ali na sua composição. Tem muito ar ali, o ar é um ótimo isolante térmico, então por isso que a sua resistência mecânica é bastante baixa. E aqui a condutividade térmica, a unidade aqui não está em BTU, polegado por hora pé quadrado, mas se a gente trouxer para unidade de sistema internacional, a gente vai achar materiais aí ali da ordem de 0,005 watts por metro quadrado Kelvin, se comparado, por exemplo, se a gente pegar a condutividade térmica do aço, que
está na casa de 30, 35. Então são materiais que têm uma condutividade térmica muito inferior à condutividade térmica geral dos metais, e é óbvio porque eles são aplicados exatamente para impedir essa perda de calor. Com esse slide eu finalizo esse breve vídeo em que falamos sobre algumas formas de proteção das tubulações, a pintura, a proteção catódica e o isolamento térmico. Eu espero que tenha ficado claro esses aspectos gerais desses 3 tipos de proteção. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.